mensagem de hoje eu quero falar com vocês porque você não pode parar de orar. Diga glória a Deus. Tem muitas coisas que têm acontecido na sua vida, tem muita bênção, tem muita vitória, e você às vezes parece assim, poxa, parece que é uma coincidência, parece que é normal. Não, é fruto de você estar na presença de Deus, que está causando muita coisa boa. Mas tem um detalhe: existe também a perseguição das trevas, existe armadilhas, existe o mal tentando, destruir a nossa vida, e ele só não consegue enquanto a gente estiver aqui firme com quem? Firme com Deus. Diga glória a Deus. Vamos ler em Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 3. Daniel capítulo 6, versículo 3, a mensagem diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Diga glória a Deus. Gente, quando a Bíblia fala Daniel se distinguiu, o significado é querendo dizer que o Daniel se destacou, lá no meio do governo, lá no meio dos deputados, lá no meio das autoridades, o Daniel se destacou. Então o primeiro ponto da mensagem é a gente ter os olhos da Bíblia. Repita com o pastor: olhos da Bíblia. Como assim, pastor, olhos da Bíblia? Olhos da Bíblia significa você aprender a enxergar as coisas do mesmo jeito que a Bíblia, ela mostra para a gente. A Bíblia mostrava que as coisas que estavam dando certo na vida de Daniel, era por causa da vida de oração dele com quem? A Bíblia não falava assim, Daniel era o bambambam, era ele o tal. Não, a Bíblia falava, Daniel era um servo de Deus, e por isso que Deus o abençoava. Ou seja, o primeiro ponto é você entender, queridos irmãos, hoje você está com uma vida abençoada. Diga assim, diga minha vida, diga uma bênção. Gente, nós não estamos lá no hospital, nós não estamos, desempregados, passando fome, nós não estamos, com a nossa família, nossa vida destruída. Lutas, todos temos, mas se você olhar para a sua vida, você vai ver bênçãos em todas as áreas da sua vida, e Deus, Ele mostra algo para a gente. Se eu e você, nós não estivéssemos hoje, aqui, na casa de Deus, se eu e você, nós não estivéssemos hoje, em uma vida de oração, a nossa vida estaria muito pior, a nossa vida estaria travada, a nossa família estaria destruída, nossa saúde estaria bombardeada. Se hoje nós não estivéssemos aqui com Deus, estaria muito pior. Esse é um dos motivos que você precisa permanecer firme em oração. A oração tua traz grandes efeitos na sua vida. Repita comigo, diga minha oração, diga traz grandes efeitos. Amém? Ore muito pela família, ore muito pela sua vida. Versículo 4: então os presidentes e os sátrapas, eles estavam fazendo o que, igreja? Procuravam ocasião para acusar a quem? Pausa aí, queridos. Olha o que a palavra de Deus ela fala. O pessoal procurando uma ocasião para atingir Daniel. O que isso fala com você, queridos? O que isso mostra para você? Isso daqui mostra para a gente o seguinte, o inimigo, ele está procurando uma ocasião contra as nossas, o que, gente? O inimigo, queridos, a gente não vê,
Mas assim como a Bíblia mostra, é por isso que eu falo, os olhos da Bíblia, Deus vê lá de cima, Deus vê tudo, gente. O que eu e você não está vendo, Deus está vendo. Daniel nem sabia daquilo dali, provavelmente, mas Deus estava vendo. Só que hoje Deus está mostrando para a gente, queridos, aqui ó, às vezes, um amigo, que se diz amigo, né, um colega, às vezes uma pessoa que vai lá na sua casa, pode ser o inimigo tentando procurar causar briga lá na sua casa. Às vezes, queridos irmãos, uma propaganda que está induzindo a pessoa ao erro, que está induzindo a pessoa às falhas, aquilo dali pode ser o inimigo tentando sujar seu coração. O inimigo, queridos irmãos, ele quer destruir a nossa vida, a nossa família. O inimigo, ele quer atrapalhar. E é onde que Jesus, ele abriu os nossos olhos. Vigiai e orai. Repita com o pastor, diga minha paz, diga vale ouro. Nós não podemos, gente, a gente não pode negociar a bênção de Deus na nossa vida, a nossa paz. Nós não podemos, queridos irmãos, deixar, sabe, que o inimigo venha, por uma besteirinha, a gente venha se perder, a gente venha se estragar. Você tem que entender, a igreja tem que ser uma prioridade, sua vida com Deus tem que ser uma prioridade, a sua paz precisa ser uma prioridade, para que você, sabe, continue ali, ó, firme, para que você não troque as bênçãos que Deus deixou na sua vida, por causa de uma armadilha, de uma enganação. Então, olha só, versículo 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam acusação para acusar a Daniel, a respeito do reino, mas não puderam o quê? O inimigo encontrou alguma brecha? O inimigo encontrou brecha, igreja? Não, faz assim ó, não, aqui não, diga glória a Deus. Não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque o homem era fiel, e não se achava nele erro, nem culpa. Diga glória a Deus, glorifica, gente, com as palmas. Olha só, queridos, o inimigo procurava de um lado, o inimigo procurava de outro, mas o Daniel era aquele homem sábio. Não vou dar brecha aqui, ó, minha vida financeira, não vou ficar entrando em dívidas, não vou ficar gastando dinheiro de qualquer jeito, na minha família, vou dar respeito para minha família, vou cuidar da minha família, minha vida com Deus, vou estar na igreja toda semana, vou estar em oração aqui na minha casa. Daniel, ele era aquele homem, gente, ele não dava brecha. Queridos, eu quero que você entenda. Posso fazer uma pergunta? Você vai ser sincero? Seja sincero com o pastor, não pode mentir, não pode mentir, seja sincero com o pastor. Quem aqui é ser humano? Vocês são seres humanos? Oh glória! Então meu filho, se você é ser humano, você está sujeito a erros e falhas, queridos. Se você é ser humano, significa que você não é um homem de ferro, meu filho. Significa que nós precisamos vigiar mesmo, diga glória a Deus, nós precisamos nos guardar mesmo, gente, porque o inimigo, ele vai procurar, mas se a gente não der brecha, ele não vai conseguir, diga glória a Deus. Se a gente não der brecha, queridos, o inimigo não vai. Ah pastor, mas fizeram uma maldição, pastor, mas falaram isso. Queridos, a Bíblia diz, maldição sem causa não se cumpre. A Bíblia diz, Números 23, 23, contra Jacó não vale encantamento, nem maldição contra Israel. Se eu tiver ali, ó, sem deixar brecha, a principal coisa para não ter brecha, gente, é a vida com o Espírito Santo. Ler a Bíblia todo dia, oração. Você não pode achar assim, ó, vou ler um versículo, tá bom, sabe, eu vou orar uma vez na semana, tá bom. Não faz isso, porque senão aí já é uma brecha. Falta de oração é brecha,
falta de ler a Bíblia pode se tornar uma brecha. São coisas que a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Você tem que ter uma disciplina, você tem que fazer um esforço. O Daniel, gente, meu filho, primeiramente minha vida com Deus. Vamos para o principal versículo aqui. Eu quero ler o versículo de número 10. Vamos ler o 9, né? O 9 e o 10. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. Quantas vezes por dia, igreja? Quantas vezes que está aí na sua Bíblia? 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e ele fazia mais o que está escrito? Dava graças diante do seu Deus, como o que? Costumava fazer. Diga glória a Deus, queridos irmãos. Gente, olha só o que é essa palavra, queridos. Essa palavra ela mostra, primeiro ponto que nós vemos aqui na mensagem, Daniel, a Bíblia fala que foi assinado um decreto, e aquele decreto era assim, qualquer pessoa que ela orar, vai ser jogado aonde? Na cova dos leões. Ou seja, Daniel sabia que se ele dobrasse o joelho dele para orar, o que ia acontecer? Eles iam jogar ele aonde? Daniel sabia que aquilo dali, gente, ele estava correndo risco de vida, mas a palavra de Deus, ela fala que Daniel, para ele, o mais importante na vida dele, não era a vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa, gente, existem níveis de intimidade com Deus, existem níveis de prioridade, existem níveis de comunhão com Deus, e nós precisamos chegar num nível, que um dia, se a gente tiver que morrer por amor a Jesus, a gente fala, Senhor, prefiro perder a minha vida, do que perder a minha salvação. Um exemplo, Pedro, quando apertaram ele falou assim, Jesus, nunca ouvi falar de Jesus. Não, rapaz, você andava com Jesus. Eu andei com Jesus. E rapaz, nunca nem ouvi esse nome na minha vida. O Pedro negou Jesus quantas vezes? Ele não tinha alcançado o nível. Mas você sabe como foi que o Pedro morreu? Historiadores falam que o Pedro morreu crucificado. O Pedro, sabe, ele entregou a sua vida, ele foi morto por causa do Evangelho, ele alcançou esse nível. Então aqui a primeira coisa que nós aprendemos, gente, Deus precisa estar acima, não é porque alguém vai vir me ameaçar, que eu vou parar de servir a quem? Não é porque vai aparecer uma doença, vai aparecer um problema, que vai me tirar aqui, da presença de quem, gente? Não é que vai acontecer alguma coisa ou outra. Hoje em dia tem um monte de coisa que tira as pessoas da presença de Deus. Não vou mais na igreja por causa disso. Não quero mais saber de servir a Deus, porque o fulano fez isso, fez aquilo. Tem um monte de coisa que tenta atrapalhar a vida das pessoas, mas Deus precisa ser a nossa maior prioridade. Diga glória a Deus. Primeira coisa que nós vemos foi isso. Segunda coisa, queridos, a Bíblia diz que ele orou quantas vezes? Quantas vezes que ele estava orando por dia? Responde uma coisa para o pastor, gente. Por que Daniel orava 3 vezes? A palavra é necessidade.
A oração, ela é o que, gente? Uma necessidade. Queridos, eu quero que você entenda, gente. Para você sair daqui até lá na tua casa, querido, você não pode sair assim, ó. Ah, pastor, tchau. E vai de boa. Meu filho, não faz isso não. Você não sabe, querido, daqui até lá na tua casa, você já tem que fazer uma oração. Senhor, estou indo para casa, vai comigo e me guarda. Diga glória a Deus. Você vai trabalhar, você não pode trabalhar, vou trabalhar. Gente, mesmo quem serve a Deus está sujeito a um acidente. Você tem que entender que a oração, queridos, ela precisa ser presente. Pastor, a porta está fechada, a minha vida está meio trancada. Meu filho, dobra o joelho e começa, começa, Jesus abre a porta. Sabe, pastor, a minha família lá não está muito bem, eu não sei mais o que fazer. Está faltando oração. Eu vou dizer para vocês, gente, tem muita coisa na nossa vida que está faltando jejum, está faltando oração. Daniel, gente, ele sabia disso, ele era profeta, ele tinha revelação, ele tinha vida de oração, queridos. Ele sabia que a oração era uma coisa, é igual alimentação. Come uma vez por dia só para você ver. Se comer uma vez por dia, o teu corpo não aguenta. Você tem que comer um café da manhã, um almoço, uma janta. Assim é a oração tem que ser algo mais frequente, gente. Igreja tem que ser algo frequente. Jejum, se você conseguisse jejuar uma vez na semana, uma vez no mês, eu acho que o correto, talvez o correto do jejum seria talvez uma vez na semana, uma vez no mês. Você que talvez não tem costume de jejuar, você começa a jejuar pelo menos uma vez no mês. Você faz um jejum meio período, não sei. É servir a Deus. E depois você vai fazendo mais, faz alguns durante o mês, sabe, faz um jejum para você se consagrar a Deus. Você pode às vezes jejuar por uma causa, por um propósito, mas isso tem que virar uma coisa, sabe, uma coisa que você está ali, praticando. Por quê? Porque é uma necessidade. Então a Bíblia fala que Daniel, ele orava 3 vezes, e além dele orar 3 vezes, uma outra coisa que a Bíblia fala, bom costume. Repita com o pastor, diga bom, diga costume. Nós temos que mudar alguns costumes. Costume é aquilo que você faz todo dia. Então, por exemplo, quando você acorda de manhã, você tem um costume já. Não sei qual é. Tem gente que acorda de manhã, um costume já vai escovar o dente. Tem gente que acorda de manhã, já vai na garrafa de café, assim, já vai lá, me dá meu café. Tem gente que acorda de manhã, a primeira coisa que faz é o que, igreja? Deixa eu fazer minha oração. Tem gente que acorda de manhã, já pega a Bíblia e vai ler. Você tem alguns tipos de costume, eu não sei qual é o seu. Tem gente que depois do almoço, rapaz, depois do almoço, meu filho, tem que ter um docinho, tem que ter uma paçoquinha. Depois do almoço tem que ter um cafezinho, tem que ter um negócio. São costumes que a pessoa pega na vida dela. Não, domingo, você quer ver um costume legal, gente? Domingo é dia de eu estar na casa de Deus. Então tem costume que é na alimentação. Agora eu quero que você entenda, você tem que colocar costume, são coisas que viram hábito. É coisa que não está na sua vida. Então, exemplo, eu particularmente, eu mudei um costume. Eu sempre fui uma pessoa que eu entendo a oração, eu procuro estar orando. Mas tem dia que é muita correria, tem que resolver uma coisa ali e outra coisa aqui. E tem dia que passou o dia inteiro e eu não orei. Falei, meu Deus, como assim eu não orei? Orei tipo assim, orei 2 minutinhos ali. Já teve dia, gente, que o pastor, sabe, tanta correria para resolver, eu orei 2 minutinhos, eu falei, não aceito. Como que eu tenho 24 horas e vou orar 2 minutos? Não aceito. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou botar uma disciplina. Diga com o pastor, diga disciplina. Disciplina é quando você fala, não é minha fraqueza que vai mandar. Eu estou precisando mudar. É igual quando o médico chega e fala assim, irmão, vai ter que cortar o açúcar. Você tem que cortar, então vai dar problema. Aí tem que cortar, a pessoa corta.
Teve um homem no Guinness Book, é no Guinness Book, teve um homem, parece que ele jejuou, rapaz, bota aí para ver daí, se tiver aí como botar, o homem que mais jejuou no Guinness Book, parece que teve um homem que ele jejuou, acho que foi um ano de jejum, não sei se vai conseguir encontrar na internet, teve um homem que jejuou um ano. Pastor, isso é impossível, pastor. Não, deixa eu te contar a história. Ele estava muito obeso, estava muito, sabe, tinha engordado muito. Aí ele foi no médico, o médico falou: ó, meu filho, a única coisa para você resolver esse problema, fazer jejum. Você vai ter que jejuar, só beber água, fica sem comer. Aí diz que ficou assim um bom tempo, ficou com um ano. Quanto tempo só? Vê com o tempo. 300 na internet aqui, missionário acabou de pegar. Isso não é comprovado, médico acompanhando, o homem ficou 352 dias jejuando. 382 dias jejuando, mais de um ano. Mas por que ele jejuou? O médico falou: irmão, ou você jejua, ou então você não vai aguentar, o teu corpo está muito fora do peso. Ou seja, você tem que botar uma disciplina na sua vida. E eu falei comigo mesmo, eu falei: Senhor, a partir de hoje, de manhã, eu vou orar meia hora, e à noite eu vou orar meia hora. Pega o relógio, observa ali, tal hora agora, eu vou parar de orar quando der, daqui meia hora. Enquanto não dá meia hora, enquanto não dá meia hora, eu estou ali: Jesus, eu te adoro, eu te amo, abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, Pai, abençoa, meu Deus, nossa família, abençoa, Pai, quem está nos acompanhando na internet. Enquanto não dá meia hora, filho. É uma disciplina, diga glória a Deus, gente. É algo que é para mudar a sua vida, é algo para te fortalecer, queridos. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso, gente. Daniel, queridos, ele tinha um costume de orar, o costume de jejuar. O Daniel mesmo foi um que jejuou 3 anos, a Bíblia diz que ele jejuou 3 anos, só legumes, água, legumes, 3 anos. E para a gente finalizar, queridos, vamos ver aqui o que aconteceu no versículo de número 16, versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançassem aonde, igreja? Na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se o rei à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te do que, igreja? Dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica com as palmas o nome do Senhor. Olha aí, queridos, Deus mandou o que, gente? Deus mandou um anjo
Deus livrou a Daniel, algo que era para dar errado, algo que era para ser a morte, foi um livramento, o nome de Deus foi exaltado. Mas se Daniel, gente, eu quero te perguntar uma coisa, e se Daniel tivesse desviado, talvez sem orar, se Daniel tivesse lá no pecado, se o Daniel tivesse entristecendo o coração de Deus, e se Daniel estivesse sem uma vida de oração, será que ele teria recebido esse livramento na vida dele? Ele não teria, queridos, por causa que a Bíblia diz que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus. A Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe, que, sabe, aquele que se refugia debaixo da sombra do Altíssimo, ele vai descansar debaixo ali da sombra do Senhor. Significa dizer o seguinte, queridos: Deus quer fazer mais na nossa vida, Deus quer derrotar mais leões, Deus quer trazer mais livramento, Deus quer entregar mais vitória, mas Deus está esperando a nossa oração. Deus está esperando a gente fazer um jejum, Deus está esperando a gente, sabe, tomar uma atitude, fazer uma disciplina, adquirir novos hábitos. Eu até algum tempo atrás, eu não tinha o hábito de ler livros, eu lia a Bíblia eu sempre li, toda a minha vida eu li a Bíblia, mas eu não tinha muito hábito de ler livros. Hoje em dia eu adquiri mais um hábito, eu procuro ler livros, às vezes livro espiritual, livro sobre a vida financeira, livro, sabe, sobre a gente entender mais sobre o ser humano, para mim poder crescer em conhecimento. Nós temos que adquirir novos hábitos, gente, para que nós possamos estar, sabe, numa comunhão, conectado com Deus, cheio da proteção, cheio da paz de quem, gente? Eu termino essa palavra dizendo para você: Deus tem livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, mas vai tudo depender da nossa vida com quem?